Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje é o encerramento da nossa série Par ou Ímpar, né? Quantos pares nós temos aqui nessa noite? Namorados, noivos, casados. E quantos estão ímpar? Isso, levanta a sua mão aí que pode acontecer um milagre. Amém, gente? Esse mês é o mês dos namorados e nós falamos sobre relacionamento. Na primeira sexta, a Josi falou sobre relacionamentos saudáveis. E semana passada, a Débora falou sobre sexualidade. E aí, hoje nós vamos entrar nas questões mais profundas, que são as dúvidas de vocês. Beleza? E como que vai funcionar? Para você que não está no nosso grupo do WhatsApp ainda, você pode, se tiver alguma dúvida, mandar no meu WhatsApp, tá? 992321007. Vou falar de novo. 992321007. Beleza? E a galera dos jovens, eu mandei um formulário no grupo lá, eles já enviaram 75 perguntas, né? E nós vamos tentar dar um jeito de responder de alguma forma a galera aí. A gente vai tentar unir várias perguntas para tentar responder. Claro que não vai dar para responder todo mundo, mas a gente vai tentar dar um apanhado geral aí sobre relacionamentos. Beleza? Para que é essas perguntas e respostas? Vai ter aqui para todo mundo. Para quem está solteiro, para quem está namorando, para noivos, para casados, para todo mundo. Tem pergunta para todos os estados civis aqui. Beleza? E aí a gente vai conversar sobre cada assunto aí. Então, para começar, eu queria que vocês recebessem os nossos convidados dessa noite e aplaudisse aí a nossa primeira convidada, a nossa líder, Josiane Maia. Vem pra cá, Jojo. E recebessem o par dela, né? Nosso querido líder, Tiagão. Isso. Queria que vocês recebessem agora, com uma salva de palmas bem calorosa, a noiva mais linda de Campo Grande, Paola! E eu queria que vocês me recebessem de novo com uma salva de palmas, tá? Isso. É isso aí, gente. Então, como eu já avisei vocês, tem perguntas, vocês estão nos vendo aí, estão ouvindo? Tem perguntas aí para todos os gostos, tá? Nós vamos dividir em 4 séries. Solteiros, cadê o resto aqui? Noivos e namorados, casados e o geral, beleza? Cadê o cronômetro, João? Nós vamos ter um tempo aí poder... O cronômetro está de boa já aí? Podemos começar? 2 minutos. A gente vai começar com 2 minutos, tá? E aí você pode mandar no meu WhatsApp aí, tá? 992321007. Tá aqui no seu... Vamos começar? Cadê o microfone dos meninos aqui? Traz os microfones para eles, fazendo favor. Deixa um para cá e um com o Thiago e com a Josi. Isso. Eu vou fazer a primeira pergunta. É a pergunta dos solteiros, né? Os solteiros ficaram todos empolgadinhos aí, né? Uma pergunta que é uma dúvida recorrente das meninas. Vieram 3 perguntas assim, eu vou fazer tudo numa só, tá? Essa pergunta eu vou fazer para a Paola. É assim a pergunta, Acho que estou começando a olhar um amigo com outros olhos. Mas, ou ele não parece me notar, ou é tímido, ou o sentimento não é recíproco. Devo ser direta ou pedir para Deus mandar um raio na cabeça dele? Aí, no mesmo sentido, perguntaram assim, mulher tem que ter atitude ou ficar só na oração? A outra pergunta, o crush não me nota, como devo proceder? Então, essa é especificamente para as meninas, né? Meninas, a pergunta quer dizer o quê? As meninas, quando estão interessadas em alguém, elas devem manifestar isso. Como que deve acontecer com as meninas? Paola, responde aí para as meninas. Oi, gente. Bom, vou direto, né? Porque tem tempo ali. Eu acho que, assim, não precisa você ser direta ao ponto. Mas eu acho que existe, sim, uma forma discreta de você, mulher, mostrar interesse
pelo garoto. Porque também, às vezes, a pessoa ela, né, é meio difícil ali de sacar. Então, assim, eu acho que você tem que agir com cautela. Porque se você se mostra demais, não é prudente isso, né? A palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela é prudente. Ela não precisa usar da sensualidade, ela não precisa usar da vulgaridade para conquistar o homem que Deus separou para ela. Amém, amém. Então você que tá aí, menina, de olho em algum crush aí, né? Então presta atenção nessas dicas aí. Tem como a mulher dar sinais, desde que não fique de forma vulgar, né? Agora uma pergunta para os noivos e namorados, né? Vou fazer essa pergunta para o Tiagão. Os noivos e os namorados estão perguntando assim, até quando insistir em um namoro? Qual é a hora de terminar? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como saber quando persistir ou não em um relacionamento? Justifique e dê exemplos. Não começa a contar ainda. Não começa a contar ainda. Eu achei que eu ia vir só para cantar. Tá. Até quando insistir? Agora pode largar o tempo. Tá valendo. Até quando insistir num namoro? Na verdade, qual que é o parâmetro para responder uma pergunta como essa? Na verdade, é até quando o teu namoro está te trazendo paz, está te acrescentando. A partir do momento que o namoro começa a te sugar, começa a te afastar da presença de Deus, meu irmão, você não precisa insistir em mais nada. Porque Deus não tem relacionamento para a gente que vá afastar da presença dEle. O que Ele tem é justamente o contrário. Então, até o momento que você perceber que isso está te levando para fora da presença de Deus, né? Então, esse é o grande momento para você dar um fim nesse namoro. E pode ficar bem tranquilo com relação a essa atitude. Acho que tem tempo ainda até para... Pode ficar bem seguro de tomar essa decisão quando você perceber que esse namoro te traz prejuízo. Nós estamos falando em relação a Deus. Pode ficar bem seguro, porque Deus sim tem o melhor para as nossas vidas. Aquela pessoa, eu te garanto, não é a última da face da terra. Eu tive namoros onde eu percebi que isso estava acontecendo. Imagina você se eu tivesse insistido lá atrás em ficar só porque a menina era assim ou assado. Olha a bênção que eu ia perder, gente. Presta atenção nisso. Hashtag, entendeu? Então, eu poderia ter ficado lá em Goiás, com um namoro lá, todo esfarrapado, podia estar afastado da presença de Deus. Aí não, estou aqui na casa de Deus com uma princesa cheia da presença dEle também. E amém. Tá bom? Amém. Show. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a Josi. Vocês já querem as quentes já ou não? Não, ainda não, né? Vamos aquecendo devagar. As quentes são para a Josi. Josi, aqui eu acho que é a dúvida de algum casal aí, Quando se fala em dar um tempo, serve para alguma coisa ou é apenas uma forma de se livrar? Aliás, dar um tempo é coisa que se faz em um relacionamento? Brasil, é forte. Vou devolver com uma pergunta. Quão sincero e sincera você consegue ser dentro do seu relacionamento? Isso vai determinar se você precisa dar um tempo ou não dar um tempo. Tem uma regra, às vezes pode ser que dentro de um relacionamento você possa, assim, dizer, olha, digamos, a partir da pergunta anterior aqui para o Tiago, você está percebendo que alguma coisa não está legal no seu relacionamento. Pode ser, sim, que de maneira sincera, né, para, de fato, ter um tempo de oração, ter um tempo para pensar, você pode estar confuso a respeito do relacionamento, então, você sente e converse com a pessoa para pensar a respeito do relacionamento, saber se mantém no relacionamento ou não, aí tudo bem, de maneira sincera, honesta e tal. Agora, o que é ruim? O que não pode acontecer no relacionamento? Quando eu estou com alguém
e de maneira leviana eu peço um tempo, porque eu estou afim também de dar uma pensada a respeito daquela outra menina lá que eu conheci e tudo mais. Entendeu? Ou quando eu, sei lá, normalmente é leviano quando eu estou pensando em outra pessoa ainda dentro de um relacionamento. E essa é uma maneira errada de começar um relacionamento, pode ter certeza disso, né? Também de terminar, mas quando não há honestidade, quando não há sinceridade, e quando eu faço isso de maneira leviana, então está por fora, está errado, não cabe. Show de bola. Eu acho que, de repente, se o namoro não está bem, eles estão precisando dar uma arejada, que é um sufocando o outro, é um tempo de, né, você pode se afastar ali para pensar, para orar, para refletir melhor, com mais tranquilidade, e depois sentar e conversar de novo, né? Eu acho que o tempo seria isso, não é dar um tempo e nunca mais voltar e falar, nós estamos brigando muito, você que está brigando muito aí, fala aí, vamos dar um tempo, uma semaninha, semana que vem a gente conversa, a gente volta a conversar com a cabeça no lugar, não seria isso? Isso, a partir disso, de uma sinceridade, de uma honestidade, para colocar, e aí coloca para a pessoa, estou confuso, está difícil, ou então, né, nós estamos discutindo demais, isso aqui, vamos parar, vamos colocar a cabeça no lugar. Então, aí, nesse sentido, é válido, é positivo. Às vezes, a gente precisa desse momento sozinho, né, para pensar, para pôr a cabeça em ordem, aí é tudo bem. Mas, por razões escusas, não. Né? Por razões escusas, não. A gente sabe o que acontece também, por isso que eu estou dizendo. Certo. Agora, uma pergunta aqui, né, relacionada aí aos solteiros aí, Sou pobre em beleza exterior, porém tenho um coração de ouro de 24 quilates. Como fazer a liderança ler isso em voz alta, estamos lendo aqui, para que todos saibam que a beleza exterior é efêmera. Isso revela a superficialidade de muitas pessoas ao buscar um relacionamento. Aí, outra menina escreveu, não sei, me arrumando, não pego nem sapo, muito menos um príncipe. E agora? Como proceder? Joelho no chão e jejum é a solução para o meu problema. Outra coisa que, minha falta de autoestima me prejudica em tudo, inclusive na hora de procurar um relacionamento. Paola, deu para perceber que o povo está preocupado com a beleza, né? Está falando que a beleza aqui... dá uma dica para os solteiros aí, em relação à beleza exterior e beleza interior. Falaram aqui que a beleza exterior é efêmera. Para a galera que está solteira aí, como contrabalancear isso aí? Realmente, a beleza exterior é efêmera. Mas a gente precisa, sim, tomar cuidado com o que a gente está passando para o próximo. Não é porque vale mais o conteúdo que você vai largar a sua carcaça aí de qualquer jeito, entendeu? Vai deixar de ir na academia, vai cuidar da sua alimentação, vai cuidar da sua roupa, às vezes que você vem para a igreja todo amassado, né? Com as roupas tudo assim, meia destronchada. A gente tem que andar com uma aparência legal, mas não que isso é o primordial. Porque tudo isso vai passar. A idade vai chegar, as rugas vão chegar, e o que vai permanecer é o caráter, é o conteúdo, é a sua disponibilidade em servir a Deus e amar a pessoa que está do seu lado. Então, mais do que cuidar apenas e procurar aquilo que é externo, a gente, às vezes, esquece de cuidar do interior. Igual teve uma pergunta ali que falou, eu me sinto... Não me sinto bem. Não me sinto bem, né? A minha autoestima é baixa. Cara, se você não se ama, como que você quer fazer outra pessoa te amar? Anota essa aí, gente, anota essa aí. Não existe, gente. O principal amor é de você para você mesmo. Se você não se olhar para você e ver o valor de Cristo em você, não tem como você se relacionar com alguém. É impossível, porque você vai entrar num relacionamento cheio de carências, cheio de dependência emocional, e isso vai te levar para o fracasso, não só você, mas o seu par também. Porque quando você não está pautado, sabe, num caráter, de uma identidade firme em Deus, você não consegue se relacionar com outra pessoa. Amém. Só uma observação. Nós estávamos até conversando sobre isso no carro ali antes de vir. A sociedade tem seus padrões de beleza, suas exigências e aquilo que considera e que não considera beleza. Nós não comungamos disso. E não é disso que a gente fala, não foi disso que a Paola falou,
quando, embora a beleza seja efêmera e a gente não tem que se basear só nela e nem tem que depender só dela, né? E nem precisa se desesperar só por causa dela, também não significa que, para disfarçar relaxo, baixa autoestima, para disfarçar descuido consigo mesmo, a gente vai dizer que tem que se preocupar só com a beleza interior. Não. A gente vai se preocupar, sim, em ter conteúdo. Não necessariamente porque não seja importante cuidar de quem é, do templinho aqui, né, do Espírito Santo. E isso não significa dizer que a gente está concordando com os padrões de beleza da sociedade. Não tem que ser todo mundo loiro, nem tem que ser todo mundo cacheado, nem tem que ser todo mundo magro. Mas você tem que ter pelo menos saúde, tem que gostar de si, tem que estar feliz. E, inclusive, estar feliz atrai. Hashtag fica a dica. E gurizada, as meninas não ligam tanto assim para um cara bonitão. Se você for um cara legal, se você tiver um papo interessante, serve para as meninas também. Se tiver um papo interessante, souber conversar, ser uma pessoa que seja agradável, você sendo uma pessoa agradável, aí você não precisa ser bonito, você sendo limpinho, cheirosinho, perfumadinho, pronto. As meninas gostam daquele Tiaguinho, velho. Aquele Tiaguinho é bonito? Da onde? Mas ele é um cara todo... Ele é um cara todo estilosão, charmosão. Então, assim, beleza não se põe à mesa. Cada um tem o seu gosto. E se você for uma pessoa legal, bacana, souber tratar o outro, conversar, e ser uma pessoa asseadinha, cheirosinha, né? Pronto, tá garantido. Renato, uma dica para os meninos, hein? Dica para os meninos? Agora o Renato responde, porque eu estou vendo que só vai ficar para nós três aqui. Não, eu vou responder já um aqui. Os meninos perguntando, se eu me apaixonar por uma amiga, é recomendado ir com tudo ou eu escondo o sentimento? Observação, a amiga é cristã, né? Sou nascido na igreja e não possuo experiência alguma em flertar, pois levei a sério ou escolhi esperar. Isso acabou, olha aí, isso acabou evoluindo para eu escolhi me acovardar. Alguma dica de como chegar de forma cristã na amada? Pode dar algum exemplo? Opa! Gurizada, eu percebo isso aí. Às vezes o cara é um cara bacana, um cara criado na igreja, nascido na igreja, um cara gente boa, mas ele tem a dificuldade de chegar nas meninas. Não, existe os malandros, existe os malandros, né? E existe a galera que não... Se você está nessa situação, você está gostando de alguém, não sabe como se aproximar, está uma situação meio assim, você tem interesse, mas não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe qual que é a dela. Cara, primeira coisa, comece pela amizade, né? Comece chegando, conversando, trocando ideia, sem ser invasivo. Troque um papo interessante, não vai mandar um versículo para ela de manhã. Não. Troca uma ideia interessante, dá um oi, conversa, paga um lanche para ela cantina a mais. Né? Não, seja alguém agradável. E aí, na amizade, você já vai percebendo se a menina vai estar dando alguma abertura para você ou não. Aí, você percebendo que ela está dando uma abertura, aí você já começa a se aproximar mais, trocar uma ideia e tal, e tal, e tal. Agora, se você não está conseguindo discernir, isso já aconteceu muito, o cara não conseguir discernir se a menina está afim ou não e o cara fica insistindo. E às vezes a gente percebe de longe, né, Tiagão? Então, se você está com dificuldade, está de olho na menina e não sabe se ela está afim ou não, chega na gente, troca uma ideia comigo, com o Thiago, ou com o seu líder de sexta out, fala, mano, eu estou gostando daquela menina, não sei como que tá, e aí a gente vai orar junto, dar umas dicas juntos e tal. Então, assim, a dica que eu dou comece pela amizade, comece sendo uma pessoa agradável, se aproxime pela conversa, e aí as coisas vão acontecendo naturalmente. E aí, nós estamos aqui para ajudar também, a gente, né? E aí até falou de dar exemplo, a Josi quando deu em cima de mim, então não era para falar isso, tá. Na verdade, para conhecer a Josi, por exemplo, eu comecei, como nem o Renato falou, com uma amizade. Como eu era líder de jovens lá em Goiás e ela tinha uma célula aqui, ela começou a dar em cima de mim, trocando ideia. Como é que você lidera aí? E não sei o quê. E, de fato, a gente foi trocando ideia do que era saudável. Até porque, que nem nós estávamos falando, é aí que você vai conhecer. Às vezes você vê um rostinho bonito e fica todo assim, né? Quando você se aproxima da pessoa, aí você vê que só é um rostinho bonito.
Né? Então, como é que você vai saber? É a primeira coisa, é a amizade. A amizade vai te aproximar, inclusive para ver se aquela pessoa combina com você mesmo. É assim comigo, com a Josi, que a gente viu. E se as meninas estiverem afim, vai dando corda, gente. Não precisa ser, né? Mais devagarzinho vai, né? Mas não que nem metralhadora, né? O cara sai com metralhadora aqui na igreja. É, isso aí, velho. Ó, temos notícias de metrancas em nosso meio. Conversar, seja sincero, exponha. E se gosta mesmo, sentiu, quer, né? Não, então tá, agora é tudo ou nada. Seja honesto, seja sincero, só fala, olha, eu realmente estou gostando de você, eu queria namorar com você, né? Porque às vezes também fica só jogando incerta, tá? Já jogou as incertas, no nada. Então, aí seja honesto, fala que estou me aproximando de você, me aproximei, porque tem interesse em você. Ué, honestidade, sinceridade, olho no olho, cola bem. E uma dica para os metranca aí, as meninas, gente, existe uma coisa chamada print hoje. Você vai dar em cima de uma e dar em cima de outra, elas tudo se conversam e dão um print e todo mundo sabe. Então assim, velho, não é, você não tá atirando, dando tiro, você tem que acertar, é um tiro, headshot, pum, acabou. Pergunta dos casados agora, e aí os solteiros vão aprender com os casados, beleza? Tiagão, para você essa. Como contribuir com o ministério do marido sem prejudicar o meu? Não, eu sou do marido? É uma mulher perguntando, né? Como que ela pode prejudicar? Como é que eu posso contribuir para o... Que nem no meu caso, por exemplo, eu tive que ter... Eu orei a Deus para ter um discernimento a respeito do que era o chamado dela, da Josi. No começo, por exemplo, a Josi tem muito claro, acho que todos sabem aqui, o ministério dela é de aconselhamento. No começo, eu ficava muito irritado, porque me atrapalhava, por exemplo, com relação ao horário. Eu sou um cara metódico com horário, aí ela ficava para trás conversando e aquilo me irritava. Eu já ia para o carro, quando ela entrava, certo que era uma briga. Então, eu tive com o tempo que, entendendo isso, entendendo qual é o chamado dela, o ministério dela, e passei a respeitar. Quando Deus clareou isso no meu coração, ficou muito mais leve. Hoje ela demora 3 horas, eu quase não estou nem aí. Eu quase não estou nem aí. Mas isso também é o seguinte, e eu também não me escoro nisso, eu também busco em Deus qual é o meu chamado para também desenvolver, e eu vejo que isso é recíproco, porque ela também me empurra para o meu chamado, assim como eu empurro para que ela desenvolva o dela da melhor maneira possível. A melhor maneira é essa. O que a gente está quase... Não está acabando, achei que está acabando. Às vezes a gente enxerga, gente, é muito importante isso aqui, ó. Às vezes a gente vê um dos cônjuges se anulando, porque o outro não tem visão, porque o outro não está junto, porque o outro não entende o chamado. Nós temos casos e mais casos de gente que tem um chamado que todo mundo sabe, e ele só não responde a esse chamado por causa do peso que ele carrega do lado, que é a esposa. Por isso que na hora de escolher alguém para estar do seu lado, também tem que conciliar com isso. Não é só um rostinho bonito, não é só o conteúdo, é estar na mesma direção que você. Senão você vai trazer alguém que vai te matar. Dentro do seu próprio casamento, você vai ter do seu lado uma pessoa que pode te matar no seu ministério. Imagina que Deus tem um chamado inteiro para você, e aí você não faz, porque a pessoa que você escolheu está pesando e está te matando. Não tem como você apoiar o outro, abençoar o outro em amor, investir na vida do outro e isso prejudicar você. É um princípio. Então, no casamento, eu trabalho para ele, ele trabalha para mim. Ah, mas e se ele ainda não trabalha para mim? Continua trabalhando para ele, em amor, abençoando. Não tem como isso não redundar em bênção e depois em liberdade, e vai orando e vai colocando diante de Deus. Não vai ter prejuízo nisso. O que a gente faz em amor não traz prejuízo. Okay? É verdade. O Tiago falou muito bem, né? Às vezes as pessoas casam, some, cadê o ministério? Matou o ministério um do outro. E a gente vê no namoro isso aí. A pessoa está aqui na igreja firme e tal. Começa a namorar, cadê? Sumiu. Cadê aquela fome por Deus? Sumiu. E aí? Você acha que esse é o caminho certo, que Deus quer para a sua vida? Você se unir a uma pessoa que vai anular o seu ministério. Você tem que se unir a uma pessoa que vai potencializar o seu ministério, que vai te auxiliar o seu ministério. Então, uma dica para quem está namorando aí, noivo. Se você está percebendo que essa pessoa tem te afastar de Deus, abre seu olho. Amém?
Para descontrair aqui, ó, uma cantada que mandaram. O que são as quedas do Neymar comparadas às quedas que eu tenho por você? Ó, o Varão tá anotando ali, hein? Anota essa, gente. Anota essa. Clima de Copa do Mundo, né? Ó, você tem até metade de julho para mandar essa, porque depois ninguém mais lembra que o Neymar cai, tá? Pergunta para Josi. Para os solteiros que estão felizes aí, ó, estão forever alone, estão de boa. É errado a mulher jovem priorizar a futura carreira em vez de um futuro casamento? Segunda pessoa que perguntou. Como sobreviver frente à pressão da família e amigos de eu ter um relacionamento, sendo que essa não é a minha vontade no momento? Alguma dica? Sou obrigado a ceder essa pressão e correr atrás? É errado eu não querer me relacionar com ninguém? E aí, Jô? Então, vamos lá. A primeira sobre... tudo sobre ser solteiro, estar bem. Ok. Especialmente a gente que é mulher sofre mesmo um pouco de pressão, às vezes maior, dependendo do contexto familiar. Tem gente que mais, tem gente que menos. E não é errado alguém querer priorizar seus estudos, se é esse o desejo que está no coração, é esse o momento, às vezes é o tempo que você está vivendo, né? E priorizá-los, ter uma carreira, querer um salário, querer, né, vencer no que diz respeito à vida profissional, não é pecado, não é errado, ponto. A gente é obrigado a casar? E eu respondo já parte da outra pergunta. Não. A Bíblia diz isso? Não. A Bíblia diz em Provérbios 18 que não é sábio aquele que busca os seus próprios interesses e se isola. E não está dizendo necessariamente que isso diz respeito ao relacionamento conjugal. Tem pessoas na Bíblia, por exemplo, que se mantiveram sós no seu ministério, na sua vida inteira? Tem Paulo, por exemplo. A Bíblia não relata que ele tenha se casado. Pedro, por exemplo, se casou. A Bíblia fala sobre isso. Ele tinha uma sogra, né? Tio Jairo, aliás, tinha sogra. Então, presta atenção. Casar é obrigatório? Não. Agora, é importante que a pessoa entenda as razões pelas quais não quer se casar, não está querendo se relacionar, porque aí nestas razões pode sim ter um problema. Se eu só estou querendo, melhorar financeiramente, eu quero uma carreira e eu estou me esforçando para isso, é uma razão razoável, legítima? Sim, sem dúvida. Por que não? Né? Sem nenhum problema. Agora, só cuidado que Eclesiastes não diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aí, às vezes, a gente também fica, né, demais focado numa só coisa e acaba se escondendo naquela razão que era legítima, né, porque fica com medo de se relacionar por outras questões, e aí se esconde atrás daquela justificativa. E aí, se você não se espertar, o tempo vai passando, e nesse aspecto, aí sim o tempo pode contar contra alguém, contra você, contra essa pessoa. Porque você está resistindo também a fazer uma coisa que você quer, e você, de repente, só não está fazendo do jeito certo, não está se abrindo, não está superando medos para viver, para experimentar e para ter, né, o relacionamento. Ok? Amém. Paola, um menino falando. Cansei das mulheres da igreja que são indecisas e usam vamos orar ou corte como resposta para as perguntas relacionadas a relacionamentos quando estão em dúvida. Mulher também tem que ter atitude. Precisam ensinar as moças da igreja a se decidir não usar essas mesmas desculpas para tudo. Observação, ter atitude é diferente de ser assanhada / tirada. Quando jogaram lá no grupo, eu falei... Quando jogaram lá no grupo, eu falei que eu tinha um testemunho a respeito disso, não assim, tão esclachado, mas a respeito de você de falar, vamos orar. Eu cresci na igreja e o meu primeiro namorado eu tive aos 21 anos. Eu decidi que eu ia namorar para casar, tá? E eu era feliz, eu era tranquila. E aí, quando apareceu, eu falei, né, vamos orar. E Deus me ensinou muito através disso, porque... eu orei 6 meses.
O namoro durou 6 meses. E era corte. Eu falo que quase que não foi um namoro, assim. Eu falo que o Renato praticamente foi meu primeiro namorado, porque eu não conto assim, porque foi mais uma amizade, assim. A gente só pegava na mão e durou pouco tempo. Glórias. Essa questão, eu orei 6 meses e não deu certo. Deixa eu só... Acho que ninguém conhece ele aqui, só o Alex. Mas hoje ele é homossexual. Cresceu na igreja. E aí, você acha que Deus me deu uma resposta errada? O que eu aprendi com isso? A nossa vida tem que ser uma vida sempre em oração. E a hora que você estiver preparado, Deus vai colocar a pessoa certa no seu caminho. Não existe eu vou orar com fulano para saber se é de Deus. O relacionamento, na minha visão, depois que eu passei por isso, é uma escolha. Você decide amar a pessoa que está do seu lado todo dia. Todo dia você vai ter que escolher amar aquela pessoa. Porque é muito fácil a gente jogar a culpa para Deus e falar, foi Deus que falou que era para eu ter casado com ela. Aí você casa, tem um monte de briga, aí você fala, Deus, tá vendo, Deus? Foi você que mandou eu casar com ele. Ele ronca, ele faz isso, ele faz aquilo. Não. Então, é uma escolha sua. Não jogue mais essa desculpa, vamos orar. Não é assim que funciona, sabe? Eu acredito, é claro, que a gente não pode falar assim, Deus não pode agir dessa forma. Deus pode agir dessa forma. Deus não é um objeto que a gente coloca dentro de uma caixinha e fala, ele só age assim. O natural é você escolher. A partir de princípios bíblicos, a partir de pontos que você consegue ou não suportar, de defeitos, enfim. Tá? Não usem mais essa desculpa, vamos orar. Se a sua vida é uma vida de intimidade com Deus, de busca as vontades dEle para a sua vida, você vai saber, a partir da afinidade, dos conceitos que a outra pessoa tem, se aquela pessoa vai ser de Deus para você ou não. Você pode até começar a namorar. E não deu certo? Qual que é o pecado de terminar, né? Não tem pecado nenhum. Agora, ficar falando, vou orar para ver se Deus vai responder ou não. Às vezes usa esse eu vou orar, na verdade é como uma válvula de escape, quando na verdade você podia ser só honesto e sincero e dizer, irmão, não estou afim, né? Não estou afim. Não rolou. É mais bonito. Né? Agora fica assim, vamos orar, você sabendo, não é desleal, você sabendo que você não quer nada com a pessoa. Não é falta de honestidade com a pessoa. Não era mais simples já interromper o processo e dizer, olha, não precisa nem alimentar a esperança porque eu não tenho interesse. Falta isso no nosso meio, não falta? Né? Tiago, aproveitando que você está com o microfone aí. Sim. Essa aqui é da série Forte Brasil. Né? O que fazer se na igreja não tem ninguém com o perfil do meu agrado? Devo procurar em outra igreja ou esperar Deus mandar dos céus? O maná vem dos céus. Relacionado. Outra pessoa perguntou, são 4 perguntas desse tema. Prefiro a companhia... Não, pula. Prefiro a companhia do meu cachorro a algumas pessoas da igreja. Como posso procurar alguém nesse meio de muitas pessoas tão desinteressantes? Eu me revolto com isso. Todo mundo aqui é interessante, lindo, cheio de Deus, maravilhoso. Amém. Bons partidos. Outra pergunta. Qual o motivo de vocês apoiarem tanto que os namoros aconteçam entre membros da própria MDM Jovem? Porque todo mundo é top aqui. Existe problema em namorar uma pessoa que não é da mesma denominação que a DM? Cara, se existe um problema, eu estou em pecado. Porque a Josi era da Sara. Só que acontece uma coisa que acho que a gente não percebe. Que, na verdade, o fato de nós estarmos congregando, por exemplo, aqui na sede, tem um propósito de Deus. Não é porque você não consegue ter um relacionamento aqui, então você tem que mudar de igreja. Tá, só ponto. Deu a com paulada. relação, não tem do meu perfil, do meu agrado. Meu irmão, o negócio é que você tem que continuar fazendo as coisas que você anda fazendo, servindo a Deus. Como eu, por exemplo, o nosso exemplo é esse mesmo. Eu continuei lá na igreja onde eu congregava lá em Goiás, de fato, não rolou. Mas e aí, eu fiquei desesperado, eu troquei de igreja? Não, eu continuei fazendo as coisas que eu estava fazendo na igreja, servindo a Deus, porque sabia qual era o propósito que eu tinha lá. E um dia, Deus deu a oportunidade de conhecer a Josi.
que estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 650 quilômetros de onde eu estava. As coisas vão acontecer. Se você se mantém alinhado com Deus, as oportunidades elas vão aparecer. E eu acredito, como a Paola falou recém aqui, ó, não é uma coisa assim, não é Deus mandando alguém, Ele manda as oportunidades, dependendo da intimidade que você tem com Deus, Ele é que vai dar paz no seu coração, para saber se aquela pessoa condiz com o que Ele tem de propósito para você, se vai te acrescentar. Quantas vezes Deus alerta a gente de pessoas que entram no nosso caminho, e que na verdade Ele tem que dar livramento, porque Ele já está vendo lá na frente. Então, mas isso depende também da minha intimidade com Deus, né? Prefiro a companhia do meu cachorro. Isso aqui é uma pessoa, assim, sem acidez nenhuma, tem que conversar com Jesus, porque inclusive, nós temos que amar o nosso próximo. Isso também faz parte de relacionamento, não afetivo, mas relacionamento. E aí, se você prefere o seu cachorro do que alguns irmãos aqui, então tem que conversar com Deus. Porque, ainda que não seja para se relacionar com Ele afetivamente, você precisa se relacionar como irmão. Então, esse coração está precisando ser apresentado para Deus. Tá? Depois, se quiser procurar a gente no particular, para conversar, para ficar mais leve, a gente está aqui para isso também, para ajudar, tá bom? E a pergunta, né, por que apoiam tanto o namoro aqui dentro da DM Jovem? Na verdade, o Renato teve uma fala dessa lá no retiro. Cara, não é uma lei, não é uma norma, não é nada, é porque aqui dentro a gente conhece as pessoas. Às vezes, alguém sai daqui para se envolver com alguém lá fora que a gente também nem conhece. Aqui, se você namorar ou pensar em namorar com alguém, você vier falar com a gente já tem uma ideia de quem é a pessoa. E é o que o Renato falou, a gente tem um grupo aqui que é sadio, um grupo que está crescendo, um grupo de pessoas que querem a Deus. Então, o fato da gente recomendar que vocês, por exemplo, relacionem entre si, é porque a gente está vendo esse grupo aqui. Às vezes você vai... Os potenciais aqui mesmo, né? Tem gente bacana, gente séria, bonita, cheirosa aqui mesmo. Só os e top. Às vezes, né? Só está precisando se tocar disso, mas é só uma questão de proteção, de cuidado. E não tem problema de namorar alguém fora da DM, que é o que aconteceu. Não pode usar isso como um definidor de onde você congrega. A razão pela qual você congrega aqui ou congrega em outro lugar não é o relacionamento. Ponto. Nem será. Inclusive, eu mudei de igreja nós estávamos já namorando, né, há mais de um ano e ficamos noivos, né, já sabíamos que íamos nos casar e tudo mais. E aí, o que acontece? E eu vinha orando, inclusive nós estávamos os dois orando para saber quem ia para qual lugar, porque a gente só sabia que casado ia ter que ficar num lugar só. Mas nós continuamos servindo a Deus, cuidando do nosso ministério, dos nossos compromissos. Ninguém abandonou a sua igreja porque namorava, ponto. E ninguém abandonou a sua igreja para ir por aí procurar namorado. Alô, ok? Não precisa fazer isso também. Nós estávamos cada um no seu lugar, e o melhor lugar para se estar, na verdade, é no centro da vontade de Deus. É nesse lugar que tudo acontece. Amém. E foi por isso que a gente aconteceu. Cara, você tem certeza que Deus te colocou aqui? Que Ele está no centro do governo da tua vida? Então busca a Deus, sirva a Deus aqui, vem nas atividades da sua igreja, participe aqui, se envolva, vai para a Sexta Out. A pessoa às vezes não se interage, quer descobrir pessoas, não vai. Vai para uma Sexta Out, lá você vai conversar, vai conhecer. Às vezes você pode ter alguém ali na Sexta Out ou aqui, mas às vezes não vai ser o amigo de um amigo seu que você fez lá. Então assim, vem para a atividade da sua igreja, busca a Deus. Se a sua vida está nas mãos de Deus, Ele vai cuidar dessa área também, velho. Descansa. Amém. Uma pergunta aqui muito séria, não sei se vocês vão ter condição de responder. Acabei de me formar em enfermagem, já posso namorar? Abdala. Os caras... Continua anônimo. Os TCC aí estão Acabei de apresentar TCC, posso namorar? Tem 4 aí. Josi, agora para os casados, uma pergunta que serve para os solteiros aprenderem. Hoje, a medicina vê como algo saudável o sexo durante o período menstrual, pois também é uma forma de diminuir cólicas e desconfortos que as mulheres sentem nesse período. Se consentido pelo casal, principalmente se a mulher estiver à vontade quanto a isso, é pecado fazer sexo enquanto a mulher está menstruada?
É isso aí, gente. Aqui não tem meia conversa. Pode perguntar o que quiser. O WhatsApp está aqui. Não é pecado. Você é casado, está com sua esposa, ela é sua esposa. Pecado não é. Tem uma ideia de que isso fosse pecado por conta, né, no Velho Testamento, do fato de... No Velho Testamento tinha uma lei a respeito do resguardo que a mulher tinha que ter no período menstrual. Ela era considerada imunda naquele período e tudo mais. Então, por conta disso, inclusive, né, se tem essa ideia de que poderia ser pecado se relacionar sexualmente com a esposa quando ela estivesse menstruada. Entendam, pecado não é. Agora, embora, né, tenha esse dado que essa pessoa colocou medicinal, eu particularmente, né, não conhecia este dado em especial. Agora, fisiologicamente, normalmente é uma situação complicada, é desconfortável e, entendam bem, a relação sexual dentro do casamento, ela tem que ser boa para ambos os cônjuges, tem que haver um respeito e tem que haver uma alegria no compartilhamento da relação sexual dentro do casal. Então, interessantemente, por exemplo, é um período que a libido da mulher fica baixíssima. Então, se você, mulher casada, se sente à vontade, rolou um clima, se você quiser, pecado não é. Agora, é uma situação, por exemplo, aí uma dica para os homens, não forcem suas esposas nesse período. Até, às vezes, alguns dias antes, o corpo é muito inteligente, Deus nos fez com uma inteligência fisiológica. Esse período um pouco anterior ao da menstruação, ele é conhecido como da vagina seca, né? Então, por quê? Porque é um período exatamente em que vai haver o período menstrual, o corpo está preparado para uma outra coisa e, inclusive, por isso a mulher às vezes tem pouca lubrificação e isso torna desconfortável o ato sexual, às vezes. Então, por quê? Porque na inteligência de Deus a gente, inclusive, foi criado para esses momentos em que o afastamento, né, mesmo dentro do casamento, vai ser saudável, não vai ser ruim. Vai ser saudável por questões fisiológicas e, às vezes, até emocionais. Como eu falei, a libido da mulher fica bem lá embaixo do tapete, né, às vezes, nesse período. Agora, então, entendam bem, o que precisa ter é uma conversa sadia, amadurecida, aberta, franca, entre o casal, a respeito dessa ou de qualquer outra situação que impeça, né, por exemplo, um momento de ter uma relação sexual, às vezes um quer e o outro não quer. Então, espera, respeita, entenda o que está acontecendo, né? Para que a relação sexual seja proveitosa e seja o que tem que ser dentro do casamento. Uma ação divina, um presente divino para ser desfrutado, para trazer unidade, para trazer afirmação de amor, para trazer a afirmação do próprio relacionamento e compromisso, entre outras coisas. Okay? E aí, o pessoal do casado aí que tiver dúvida, né, quiser conversar mais sobre relacionamento sexual, pode chamar a mulher, chamar a Josi, o Thiago. Nós estamos aqui para isso, viu, gente? E eles estão aí para isso. Inclusive, tem muita gente que às vezes acaba tendo vergonha nessa área e às vezes a gente não pergunta e fica em dúvida, e coisas simples às vezes de resolver, mas que às vezes dentro do casamento vira um tabu imenso e com 5 minutos de conversa resolvia. Antes e às vezes lá dentro do próprio casamento também, né? Amém. Então, será que as meninas dos jovens não se interessam em mim por eu ter uma irmã gêmea? Sou bem desenrolado, mas elas ficam desconfiadas. Zoaram agora, hein, velho? Zoaram. Para quem é visitante, nós temos 2 irmãos gêmeos aqui, tá? Zoaram com ele. Ó, Brasil. Acaba de chegar uma pergunta aqui no WhatsApp do amor aqui, ó. Meu Deus. Paola, vai para você essa. Existem almas gêmeas? Já que nós falamos de gêmeos. Deus chegou no WhatsApp. Deus tem uma pessoa específica para você se casar? Já aproveitando, eu quero fazer outra pergunta aqui para já encaixar. É o seguinte, ó. Curto Jesus Culture e morada. Ela curte Irmãs Falavinha e músicas tradicionais. Diferença, hein, velho?
Gosto de cultos mais joviais, porém a varoa curte cultos tradicionais. Nossas diferenças de pensamento são gritantes frente ao tema ser cristão. Ela tende a ser religiosa, porém ainda gosto dela. Tentamos algo, porém as tentativas de controle dela sobre a minha conduta me desanimaram. Devo insistir nesse relacionamento ou deixo passar? Comenta aí sobre alma gêmea e tal. E essa parada aí. Primeiro, levanta aqui vocês duas. Rapidão, eu viro para eles. São minhas irmãs, elas são gêmeas. Elas são gêmeas, elas foram criadas, geradas no mesmo tempo. E elas são completamente diferentes. Não existe alma gêmea. Não existe só uma pessoa separada por Deus para você. Porque se fosse assim, se um fulaninho casou com alguém errado, cara, zoou o mundo. Porque todo mundo vai casar errado. Vai cair, feito dominó. Não existe isso. Não existe só uma pessoa. Tá? A outra? E a do morado, e as irmãs Falavinha aí? Cara, é complicado, porque assim, não tem como você ser igual a pessoa. A gente tem diferenças. Você curte mais música alternativa. Assim, gente, né? adoro. Ela gosta de reggae, ela gosta dessas coisas diferentes. Hã? Eu gosto de experimentar coisas diferentes. Eu gosto de tudo que é diferente, gente. Eu não sou assim. Inclusive, quando a gente começou a namorar, eu era mais basicão, né? Nossa, eu falei lá no negócio do Dia dos Namorados. Gente, ele usava boot, bermuda e camiseta da Tommy. Ela que me deixou Quem mais consegue estiloso. visualizar boot e tênis? Boot e bermuda. Gente, era zoado. Hoje ele é estiloso, ele usa tênis xadrezinho e tal. Ela que Até alpargata ele usa, gente. Isso é influência, entendeu? Mas, assim, é complicado. Não tem como você encontrar alguém que vai gostar de tudo que você gosta. Geralmente, vai ter diferenças. Você tem que saber se você consegue suportar isso. Tem uma pregação, depois eu vou mandar para vocês, eu assisti semana passada, de um congresso de relacionamento de casais. O Rodolfo e a Alexandra, eles pregando juntos. Gente, é sensacional. É um completamente diferente do outro. Assim, o extremo. E os dois são perfeitos juntos. Porque eles sabem lidar um com a diferença do outro. Esse é o detalhe do relacionamento. Você aprender a aceitar e amar a diferença do outro. Se você não consegue suportar aquilo, beleza, tchau, não é para você. Mas você nunca vai encontrar alguém 100% igual a você. Agora, tem um lance também. Por exemplo, não tem ninguém igual, tem que aceitar a diferença do outro, Mas pode acontecer, e eu acredito que no caso deles, o que faz também eles darem tão certo, além do respeito? Tem uma coisa essencial que eles têm em comum. Eles querem ir para o mesmo lugar. É verdade. A Bíblia diz que não andam duas pessoas juntas se não concordarem, não se elas não forem iguais. Já reparou? Você pode ser diferente. A Bíblia só falou que você só não vai andar junto se você não concordar. Não é concordar a respeito de quem é, do que o outro é. Não tem que concordar a respeito das coisas, é concordar a respeito do propósito, concordar a respeito do alvo. Nós somos bem diferentes. Tipo, eu sou super engraçada e o Thiago não é todas as vezes. É o contrário. Né? É o contrário. Mas o que acontece? A gente é muito diferente em muitas coisas também, mas a gente descobriu que queria ir para o mesmo lugar. Eu já namorei gente dentro da igreja que não queria a mesma coisa que eu queria, não queria o mesmo propósito que eu. Então, nesse aspecto, às vezes pode acontecer de você estar num jugo desigual, mesmo entre irmãos? Pode. Se a pessoa quer uma coisa da vida e você quer outra, não adianta só ser crente igual. Vocês querem coisas diferentes da vida, então vocês vão brigar e não vai dar certo. Né? Só complementando. Amém. Tiagão, para você essa. De que forma a pornografia pode me atrapalhar no meu relacionamento? Por que isso acontece? Vou fazer uma série de perguntas, tem tudo a ver. Namoro santo é possível? Dicas e conselhos. Como seria um namoro santo à luz da Bíblia? Outra pergunta. Tenho desejos impuros com minha paquera. Sei que isso é natural, mas como cristão não sei lidar com eles. O que eu faço? Então fala aí sobre o solteiro e o namorado em relação à pureza e tal. Cara, inclusive eu sou um testemunho vivo. E eu acho que a maioria dos jovens passa... Falar dos homens, né? Não tem como falar das mulheres.
mas passa por essa fase. Eu até já falei algumas vezes no... Tem mais duas perguntas, só Obrigado, complementar, eu esqueci. obrigado pela oportunidade. Antes de namorar, tinha vida sexual ativa. Como parar agora? Como evitar pensamentos sexuais antes do casamento? Tem tudo a ver, só para... Inclusive, eu tinha vida sexual ativa, eu vim do mundo, me converti com 24 anos, né? Então, para mim, quando eu estava lá no mundo, isso não era... eu não considerava um pecado. Por quê? Porque eu não tinha entendimento do que eu estava fazendo. Para mim, aquilo que eu estava fazendo era curtir a vida. Quando eu me converti, aí que eu comecei a entender que a Bíblia é que dava a minha linha, o que eu deveria seguir, e aquilo era santo para mim, aquilo era puro, era aquilo que Deus esperava de mim. Eu tive uma fase, que eu acho que muitos aqui já viveram, que é a questão de quando você começa a descobrir a sexualidade, a questão, por exemplo, da masturbação. A masturbação é alguma coisa que não adianta a gente parar, conversar aqui como se isso não existisse. Isso existe. O fato é que muitas pessoas não trazem isso à tona porque se envergonham. Só que isso é uma doença, isso é alguma coisa que precisa ser apresentado, isso é alguma coisa que precisa ser trazido à luz, porque senão o diabo vai fazer você refém desse vício pornográfico que você tem. E aí o que eu tinha um problema muito sério com isso, porque eu vivia no mundo, quando me converti, eu passei um tempo muito bem, mas depois eu voltei a fazer algumas coisas que eu fazia lá atrás, e eu falei, cara, que conversão é essa? Mas como que eu vou fazer agora? Eu estou aqui dentro, vivendo na igreja, como que eu vou fazer para não fazer essas coisas mais? Aí eu aprendi que não era só a minha vontade que dependia isso. Dependia também de apresentar a Deus em sinceridade o desejo de não mais fazer aquilo. E Deus me honrou mesmo, foi de uma maneira extraordinária, levantou uma mulher que me carregou, e a única coisa que ela falava a respeito disso, ela falava assim, olha, você tem que orar, e se arrepender, e levar diante de Deus isso. E aí, o conselho básico que ela dava era assim, bom, se você está com um problema nessa área, então você desvia de olhar site, desvia de olhar qualquer coisa, porque isso também vai te ajudar. Isso. Então, no primeiro momento que eu comecei com isso, eu não consegui me libertar de todo. Veja bem, eu estava convertido e tendo que lidar com isso ainda. Só que, a partir do momento que eu comecei a me ocupar mais com oração, comecei a me ocupar mais com as coisas da igreja, e isso orando a Deus, cara, eu nem me lembro, para te falar a verdade, eu não lembro o dia que eu parei, por exemplo, com esse vício. Eu não lembro o dia exatamente, sabe por quê? Porque Deus foi tirando de mim. E eu aprendi na oração, e eu já estava fazendo isso, aprendi na pregação. O que nós devemos apresentar a Deus em oração? Só aquilo que só Deus pode fazer. Sabe quem é que pode tirar esse vício pornográfico de dentro do seu coração? Sabe quem pode ajeitar esse caráter? Sabe quem? Só Deus. Por isso que quando eu dobrava o joelho, eu falava, Deus, é uma coisa que eu já não quero mais fazer, só que eu não estou conseguindo. Então foram várias vezes que eu fui para a presença dele, e é isso que eu estou falando, quando eu estava caminhando quando eu estava na minha caminhada, eu já não tinha mais aquele vício. E aí, o namoro santo depende muito do temor que você tem a Deus, porque não adianta, a gente não pode confundir, a gente não é influenciado lá fora, a gente é que tem que influenciar. O padrão de namoro que tem lá fora, que daí a gente vai estar no meio de uma faculdade, não sei o quê, e a galera lá fala que tem que transar antes mesmo, porque como é que você vai conhecer a pessoa? Você vai esperar casar para saber como é que ela é sexualmente falando? Esse padrão é do mundo, o padrão que a Bíblia dá, ele dá em santidade. Deus tem como dar paz nos nossos corações e colocar uma alegria dentro do nosso casamento. Eu e a Josi, nós tivemos um namoro que nós decidimos ser cúmplices um do outro. Vocês acham que essas caras de santo, nós estávamos namorando, você acha que não esquentava também o relacionamento? Você acha que tinha anjos no meio, nos separando?
Não, tinha momentos assim que nós estávamos dois aí tal, e começava a esquentar o negócio, só que nós tínhamos uma cumplicidade. Aí, o que estava menos pior falava, opa, deu consciência, discernimento e temor a Deus. Mas isso tem que ser algo conversável, porque senão, daqui a pouco você já vê, tá os dois na lama. E a gente tem condição de, Deus tem isso para nós. Deus, se Ele fala que nós temos que ser santos, é porque Ele nos dá essa condição. Então tem condições sim. Você quer complementar? Amém. A pornografia vai atrapalhar tudo na sua vida. A pornografia é uma maneira fora do propósito de Deus de desenvolver a sexualidade. Pornografia é pecado. Pornografia não serve nem dentro, nem fora do casamento. E o que acontece? Ela precisa ser alimentada para que ela vença a gente. Os olhos são a janela da alma. O que você tem visto? Né? Então, o que você conversa? A pureza também, ela é cultivada. Pureza é um princípio da palavra de Deus que precisa sim e tem que ser cultivado e vivido, experimentado. Pureza é uma liberdade que se tem, né? E aí é um engano a gente achar que isso é uma coisa inatingível. Nenhuma das propostas de Deus para nós é inatingível, isso é mentira. Tudo é possível em Deus. Então, do mesmo jeito que a impureza é alimentada e a pornografia é um tipo de impureza, então a pureza também pode ser alimentada em Deus. Paulo disse assim lá em Gálatas, que se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer a concupiscência da carne. Então, o lance é por aí. E assim, gente, tem alguns assuntos que não dá para responder e esgotar o assunto aqui. Se você tem problema nessa área aí, enfim, de toda essa área aí, depois procura a gente para conversar, troca ideia. Inclusive, depois no final nós vamos mostrar isso aqui, ó. Nós trouxemos vários livros aqui que podem inspirar a sua vida. Por exemplo, sobre pureza, existe esse livro aqui, ó, Um Espaço Chamado Castidade, que você pode ler e ser abençoado. E aí, por exemplo, já tive meninos aqui com problema de masturbação que chegaram em mim, Renato, estou com problema de masturbação e tal, vamos conversar, vamos orar junto, vamos trocar uma ideia, porque não é algo que numa fala você vai resolver. Você constatou o problema, então a gente vai conversar, é um processo, né? Então a maioria dos assuntos aqui, alguns, vai ter que ser continuado depois. E aí a gente está dando aqui hoje a liberdade para vocês chegar na gente e conversar depois, naquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração, você precisa ser tratado. Amém? Amém? Ô, gente, vocês estão aí? Cantada para descontrair. Será que essa cantada funcionaria? Papará, 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 papapá. Morro do Dedê é ruim de invadir, mas não é nada comparado a essa fortaleza que é o seu coração. Dá uma chance para o amor, depende de você. Fui à China saber o que era a China, mas porque é mais fácil do que saber qual é a sua. Tem como ser mais claro em relação aos sentimentos ou terei que adivinhar? Não. Você acredita no amor de Deus? Claro, irmão. Então namora comigo, pelo amor de Deus. Ô, velho, achei que vocês não iam rir dessa. Só para descontrair. Deixa eu fazer uma pergunta séria aqui agora. Vocês recomendam namorar antes de ter estabilidade financeira? Casar e criar uma estabilidade financeira juntos? Ou criar uma estabilidade primeiro e depois pensar em casar? É pecado evitar investir em pessoas com nível social diferente do meu? Não, não é pecado investir em pessoas com nível social diferente do seu. O que você precisa perceber é se os dois conseguem conviver junto, entender as diferenças para poder caminhar junto. E com certeza, uma hora vai dar um choque de realidade. Mas se vocês tiverem maturidade para enfrentar essa situação, vai conseguir tirar de letra. Uma hora comer cachorro-quente, outra hora comer sushi. Tranquilo, de boa. E depois vocês vão casar e construir a realidade social de vocês. E aí pai e mãe vai ser uma visita de final de semana. Recomenda namorar antes de ter estabilidade financeira? Eu acho que essa palavra precisa ser conceituada, estabilidade. Eu acho que assim, eu já falei com os adolescentes, a gente foi pregar os adolescentes, falei, adolescente, 13, 15, 16, que está só estudando, para que namorar? Até ele se formar no ensino médio, fazer uma faculdade, começar a trabalhar para ganhar dinheiro, para poder casar, vai dar aí quase 8, 10 anos. Então, para quê? Agora, você jovem, já está aí encaminhando a sua faculdade, né? Está aí apresentando seu TCC.
Está se informando em enfermagem aí. Tem em vista um emprego próximo, né? Que daqui a médio prazo, não estou falando daqui 1 mês, 2 meses, mas daqui 2, 3, né, 4 anos, você já consegue planejar uma família. Cara, claro que pode. Você não precisa ter o dinheiro no bolso, tudo, a condição ideal para começar a namorar, a se relacionar. Mas eu acho que tem que ter um horizonte próximo que te possibilite uma relação, sustentar uma casa, um casamento a médio prazo. Né? Não estou falando de um mês, nem também de 10 anos, mas a médio prazo. Então, eu acho que... o Cláudio Duarte até fala que o filho dele foi pedir um dinheiro para comprar um presente para a namorada. Ele falou, a namorada é minha ou sua? Ele falou, eu não vou amarrar a cabrita para os outros mamar, não. E é verdade. Se você não tem condição de dar um presente para sua namorada, por que você quer estar namorando? Eu acho também que um detalhe principal, assim, é o propósito, né? O namoro tem que ter um propósito. Se não tem um propósito, é muito mais fácil de te levar ao erro, de te levar ao pecado. Por isso que, inclusive, eu acho que eu posso falar, pode falar bem aberto assim, né? Pode rasgar, meu bem. Aquele dia lá no Dia dos Solteiros eu comentei que eu não concordo com o namoro entre adolescentes. E eu não concordo mesmo. Eu também não. E aí, recentemente eu ouvi um testemunho, inclusive, de uma amiga minha que é mãe, filhos adolescentes. Ela chegou lá em casa e compartilhou que ela estava super triste que o filho dela, de 16 anos, está namorando. Ela que comprou a aliança, toda feliz, a mãe comprou a aliança, a menina da igreja também, de outra igreja e tal. E aí o menino foi compartilhar com a mãe, foi se confessar com a mãe, que tinha perdido a virgindade com a namorada da igreja. E aí, só que olha o detalhe, 16 anos. O menino falou assim, mas mãe, não foi de qualquer jeito. Ela virou para mim e falou assim, na frente não, porque na frente eu ainda sou virgem. 15 anos, hein, velho? A menina tem 15 anos e o menino tem 16 anos. Se porta você não tem um objetivo, o namoro vai te levar ao erro. Ele vai te levar. Porque são 2 pessoas, são 2 sangues, não tem como. Não tem como, gente. Já dizia o Cláudio Duarte, que intimidade é igual chuveiro. Liga em cima, quando beija, esquenta embaixo. Tipo assim, teve um momento... Hoje isso não é uma regra entre nós, mas teve uma fase, inclusive na outra vez que teve perguntas e respostas, a gente estava sem se beijar. A gente ficou 8 meses sem se beijar. Porque se a gente não estabelecesse limites, você está entendendo? Então, assim, não concordo, porque vai te levar ao erro, sim. Se você ficar namorando aí anos, você não vai conseguir segurar a onda. Não vai. Amém. Para os casados agora, para os casados, eu acho. Chegou aqui no WhatsApp do amor, aqui, ó. Josi, Deus destrói uma família para construir outra? Ou Deus fortifica a família formada em vez de destruir? Já vou emendar outra pergunta aqui. Estou perdidamente apaixonado por uma... Essa aqui é de casado, agora essa aqui não necessariamente. Quer responder só essa primeiro? Ou as duas? Ah, tá, vamos essa aqui. Estou perdidamente apaixonado por uma moça que está em um relacionamento sério. Não aguento mais essa dor. Como lidar com essa dor? Porque isso é pecado. Não aguento mais fazer oração contrária sem efeito. Não é da igreja, relaxem, brothers. Sou comprometido, mas tenho admiração por outra pessoa. É errado desde que eu não tenha contato algum com essa pessoa. O que fazer? Então, uma pessoa está falando do casamento mesmo e outra é de namoro. Acho que é isso. Tem essas aqui sobre divórcio também. Tem a do divórcio também? Lá nos casados. Já fala agora do divórcio? Você aqui diz. Então já vamos, né? Peraí. É verdade, tudo no mesmo tempo. Já aproveitar e fazer o divórcio. Por que casais, mesmo cristãos, se divorciam? O que a Bíblia fala sobre o divórcio? A Bíblia permite, em alguns casos, o divórcio, mas não desconheço a liberação bíblica para um novo casamento, exceto no caso de viuvez. Por que a igreja libera e, às vezes, até incentiva fiéis divorciados a se casarem de novo e ainda promovem esse novo casamento? Então, tudo a ver com separação e tal. Vou falar primeiro da questão do namorado. Se você está namorando alguém, interessado, pensando, admirando outra pessoa, querendo outra pessoa, você está enganando a pessoa com quem você está namorando, está enganando a você mesmo. Isso é desleal, é desonesto, é falta de caráter. Então, das duas, uma. Ou você termina esse namoro, ou entenda o seguinte:
mesmo depois de casado, a gente continua sendo ser humano. Alguém deixou de ser ser humano depois que casou, aí os casados? Sempre vai ter sugestionamentos, pode ter alguém que dê em cima de você. As oportunidades, o diabo sempre dará nesse sentido. Então, não importa se você é solteiro ou se você é casado, ou se você está namorando ou se é casado. Se você está comprometido, saiba que pode ser sim que alguém dê em cima de você quando você está namorando. Eu recebi proposta namorando com o Thiago. Entende? Aí, agora, o que acontece? Se eu estou comprometida com o Thiago, então eu aprendo a ser fiel a ele, namorando, noiva, e eu vou ser depois de casada. Se eu não consigo ser fiel, no sentido de negar proposta, no sentido de recusar, inclusive em mim mesmo, como é que eu namoro alguém e, embora eu não fale com essa outra pessoa, mas eu cultivo dentro do meu coração um sentimento por outra pessoa. Você está se enganando, e está enganando, você está sendo desleal, e está mentindo. Porque a palavra fala que se a gente pensar, a gente já pecou. E se é um nível de relacionamento, quase podia ser um adultério se fosse casamento. E entenda uma coisa, o que você não aprender a fazer solteiro, depois de casado, vai ser mais difícil de você fazer. Não é que vira uma mágica, eu já falei isso naquele dia, não tem mágica no altar. O casamento não cura isso. Quem cura isso é a presença de Deus, é correção de caráter. Então, se você está errado namorar alguém e pensar em outra pessoa, está errado, termine esse namoro. Ou, então, resolva isso na sua cabeça. Se esse sugestionamento de sentimento por outra pessoa, você está vendo que é errado, e a pessoa com quem você está, puxa, não, eu a amo, eu gosto dela, eu quero estar com ela, é verdadeiro isso. Então, resista a isso, rejeite isso do seu coração. Isso não vai, é essa maneira correta de agir e sincera também. Só a pergunta se responde só invertendo ela. Na verdade, se eu pergunto assim, ó, é certo eu estar namorando com alguém e querendo uma outra pessoa? É certo alguém namorando com você querendo outra pessoa? Quando sou eu, daí eu tenho que perguntar, eu tenho as minhas teses, meus argumentos. Agora, se eu tenho alguém namorando comigo, pensando em outra pessoa, e aí, é certo? Acho que nem precisa responder. Só inverter a pergunta e já responde. Ok. Divórcio é a vontade de Deus? Não. Deus vai destruir uma família para construir outra? Jamais. Isso não existe. E nem adianta fazer oração macumbeira nesse sentido, né? Senhor, arranca aquele varão daquela, né? Não sei quem. Isso não existe. Isso não existe. Gente, o princípio da palavra de Deus é que o homem, se casando com a sua mulher, ele se una e ninguém o separe. Ponto. Essa é a vontade ideal de Deus. Acontece divórcio dentro da igreja? Acontece. Jesus disse que, se referindo a isso, quando os fariseus questionaram ele falou que normalmente isso acontecia por causa da dureza dos corações dos cônjuges. Nem era, às vezes, necessariamente por causa de infidelidade. Era só por conta deles serem endurecidos um com o outro. É incompatibilidade de gênios. Isso é endurecimento de coração. Não precisa levar ao divórcio se a pessoa não se endurecer. Ok? Então, necessariamente não tem que se divorciar. A pessoa aqui na pergunta, ela inclusive falou assim, que ela desconhece outras razões pelas quais alguém possa se casar de novo, né? A não ser na viuvez. Não, tem uma outra razão. Por exemplo, se você é um cônjuge de um casamento e que o seu marido, né, ou sua esposa, lhe traiu. Então, no caso de infidelidade conjugal, o cônjuge traído pode não querer mais aquele casamento e sair daquele relacionamento, se divorciar? Pode. Mas até nisso, Jesus disse que, no final das contas, é a dureza do coração que vai determinar se você fica junto ou não. Por quê? Porque a vontade de Deus é que mesmo nessa situação haja restauração, para que aquele casamento permaneça.
ok? E isso não é para ser tratado com leviandade. Ah, não, eu vou ficar traindo, porque no final das contas, minha esposa é crente, meu marido é crente, e aí... Não. Isso não é para ser tratado com leviandade. Mas isso é para ser compreendido como a vontade de Deus. Ah, mas por que a igreja permite que divorciados se casem? Mesmo a pessoa que se divorciou, porque foi ela que traiu. Bem, se ela se arrependeu, se ela está vivendo um novo momento com Deus, por que ela não poderia, então, com esse novo entendimento e com a intenção correta de manter-se casado, permanecer casado, vir a ter um novo casamento? E um casamento em que ela permaneça, dure e fique. Então, não tem um pecado, este não é um pecado sem perdão. Exatamente. Então, não tem uma situação que você vai dizer assim, mas Jesus falou que fique em adultério. Fique em adultério quem está casando e descasando levianamente, com essa intenção de não se manter fiel e de não se manter comprometido no casamento. Então, entenda bem, quando há uma leviandade nisso, então você não vai poder usar a palavra a seu favor. Não, mas aí me traiu, não sei o que, eu já não queria mesmo, não. Então, nós vamos ter como esgotar esse assunto? Não, mas eu lembrei também de um link, vou mandar para vocês, de uma palavra, do pastor Luciano Subirá. Pensa numa clareza que ele fala sobre isso, muito bacana. Tem um curso dele ótimo sobre isso, mas tem uma palavra em especial que ele trata sobre esse assunto bem claro, eu vou mandar lá. E aí, se tiver mais alguma dúvida... Agora, esse lance assim, mas porque a igreja apoia, não sei o quê. Então, estou sentindo um pouco de mágoa aí, um ressentimento aí nesse coração, às vezes por achar que a liderança age de um jeito, daquele jeito. Puxa, você não é o pastor, não foi você quem tratou com aquele casal, não é você quem está ouvindo a pessoa, de repente, que está ali se preparando, querendo uma nova oportunidade de casamento, e por isso está recebendo o apoio daquele pastor. Então, cuidado com a maledicência, cuidado com o fofoca, cuidado para não estar falando ou pensando coisa que, de repente, você não sabe exatamente como está se dando. Ok? Se guarde disso aí. E aí esse é um assunto para tratar depois com mais... tal. Ganhei uma cortesia respondendo uma pergunta da Bíblia. Para o jantar a dois, é errado fazer o convite para a menina mais linda me acompanhar? Mandaram aí direto aqui, menos mimimi e mais direto ao ponto. Seria possível? Tem gente aí apressada. Fazer uma pergunta aqui. Já não estamos conseguindo responder as paradas aí, Vocês estão de boa aí? Sobre ex. Ex é ex e Deus mandou amar o próximo. O quão verdadeira é essa frase? Como terminar um namoro e manter a cara de pleno ou plena frente do ex, principalmente se ele for da sua igreja? Se vocês terminaram, foi porque vocês dois chegaram ao consenso que não dava mais certo. Beleza? Isso não é uma doença. Ser ex não é uma doença. Vocês eram amigos e toparam viver um relacionamento chamado namoro para ver se vocês poderiam passar para o próximo passo, que seria o noivado, e depois o noivado, o casamento. No primeiro estágio, vocês namorando, vocês perceberam o quê? Nós dois não damos certo juntos, não vai dar certo. Vamos terminar? Vamos. Terminou, acabou. Você não precisa mudar de igreja, você não precisa mudar seus amigos, você pode ter a mesma vida de antes. Por quê? Aqui ninguém vai ficar julgando, fulano terminou com fulano. Não, eles eram dois jovens aqui, que estão na fase da juventude, naturalmente querem se relacionar. Era consenso entre os dois namorar, todo mundo estava abençoando naquele momento, começaram a namorar. Aí, em determinado momento, viram que não deu certo. Pararam de namorar. Não precisa mudar de igreja, não precisa de cidade de estado, de país, de galáxia. Você vai continuar você na mesma pessoa, congregando na mesma igreja, fazendo as mesmas funções de sempre. Não precisa ter que fazer cara de plena ou de pleno. Você. Inclusive, pode chorar, chegar triste aqui. A gente entendeu que você ninguém vai ficar falando, você está triste, a gente sabe que você acabou de terminar. A gente vai relevar, vai levar numa boa. Isso é natural, gente. É natural. Você pode, inclusive, vir chorando aqui, que ninguém vai falar nada. Não precisa dizer que você está melhor que ele. É natural. Você acabou de terminar, você vai estar triste chorando. É natural. Não existe você acabar o namoro e sair dando pulos de alegria. Você está acostumado com a pessoa. Às vezes sim, né? Às vezes sim. O natural é você chorar. E qual é o melhor lugar para você vir chorar? Vem chorar aqui, na Sexta Mais, aqui, que nós vamos te abraçar e você vai ser... O Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Tiago, namoro evangelístico. Gosto de uma amiga que não compartilha da mesma fé que eu. O namoro evangelístico é recomendado?
Tenho vontade e acredito ser a solução, pois não encontro ninguém da igreja para me relacionar. Namoro evangelístico. Quem fez essa pergunta, eu aconselho a buscar uma opinião, uma opinião para quem é casado com alguém que não compartilha da mesma fé. Cara, eu vou falar, não vou dizer que é regra, mas eu vou falar de uma mulher que nós convivíamos lá, ela era líder de círculo de oração lá em Goiás. Cara, pensa numa mulher abençoadíssima, mas ela casou com um cara que não compartilha com a fé dela. Eles fizeram 30 anos de casado e o cara ainda não se converteu e ela casou evangelisticamente. Aí se você sentar para conversar com ela, ela ama ele, ele ama ela. Só que a dá altos paus, fecha o tempo direto, ela é infeliz, porque o cara chega bêbado às vezes em casa, não compartilha. Então esse negócio de namoro evangelístico, cara, tem que ter muita fé em Deus para você entrar num negócio desse, porque o resultado pode ser traumático. Se você, por exemplo, casar que nem ela, casar evangelisticamente, pode ser que você vai carregar um peso para dentro da sua vida. E aí? E se não se converter? E aí Deus é culpado? Então, assim, no meu ponto de vista, eu não faria, como não fiz. Porque, na verdade, cara, vai chocar os princípios, não tem como. Não tem como. E não tem alegria maior do que você estar com toda a sua família servindo a Deus na casa de Deus, pô. Imagina você ter que vir ao culto, eu tivesse que vir ao culto e a Josi não me acompanha porque ela não crê em Deus e quer ir lá para as baladas e que eu vou ter que ir com ela porque eu sou esposa, eu deixo ela ir sozinha. Mas ele tem a boca tão bonita, Thiago. Oi? Ele tem a boca tão bonita, não posso? Não. É julgo desigual, a Bíblia é muito clara a respeito disso. Não vai fechar, não vai casar. Pode ser que agora seja... pode ser que agora você ache os seus argumentos para querer namorar, né? Só que não tem, cara. Mas não tem coisa mais certa que a palavra de Deus. Mas não tem na igreja, ele é bonito igual ele. Né? Gente, então é isso, acho que é bem arriscado. É um preço que se paga bem alto. Está disposto a pagar esse preço? Bem. Agora, se tiver a oportunidade de conversar com alguém que casou... Existe caso depois que a pessoa se converte? Existe. Existe. Por isso que eu estou falando que não existe uma regra. Em centenas, milhares. Você quer fazer da sua vida uma roleta russa, tentar a sorte? É melhor ir pelo caminho do jugo, não ir pelo caminho do jugo desigual, né? Muito bem. Uma dos casados aqui, rapidinho, essa é grave. Minha esposa me obriga a lavar louça, eu devo denunciar? Foi o Thiago que fez essa, né? Gente, essa aí fui eu que escrevi, eu queria só... Não, mas deve ajudar, né? Cara, nos afazeres, né? É uma honra para mim lavar a louça lá em casa. Só um detalhe aqui, que falou do livro. Deixa eu só pegar aqui. Ai. Ensina a lavar a louça? Tem Não. Tem a ver com isso aí. Esse livro aqui, gente, eu tinha uns 15 anos, é da minha mãe, e eu sempre releio ele. É muito massa. Ele fala a respeito disso. O sexo começa na cozinha. Eita glória. Não, eu vou... Esse é um livro que, se for para escolher, você vai sozinho, porque senão o cara mesmo vai olhar sozinho. Isso aqui mostra os pequenos detalhes do dia a dia que faz o objetivo final do dia ficar melhor. Entendeu? Porque a mulher, ela não é igual ao homem que apenas ligou e esquentou, né? Segundo os livros. A mulher é o dia a dia. E nesses pequenos detalhes, num ajudar de lavar a louça. Por isso que ele fala, o sexo começa na cozinha. Às vezes você acha que você está fazendo nada, mas você está fazendo tudo. Eu li uma vez no Facebook, acho que eu vi um cara lá, colocou assim, eu não lavo a louça porque eu tenho pena da minha mulher, eu lavo a louça porque eu também uso a louça. Eu não limpo a casa para ajudar a minha mulher, eu limpo a casa porque eu também uso a casa. Então ele foi dando uma série de exemplos machistas que, na verdade, no final das contas, cara, eu vou ser bem sincero aqui, nem é porque a Josi está aqui. Quando eu faço, eu nunca, lá na minha casa não lavava a louça, minha mãe fazia tudo. Então, para mim, dentro do casamento, foi um negócio, assim, foi muito chocante lavar a louça.
Não vai ser chocante, não me eu diz passava, a Josi olhava aquela pilha, eu também olhava, a gente passava assim, e na verdade era para eu notar que tinha louça e era para lavar. Mas foi chocante, mas eu queria dizer assim, ó, hoje quando eu lavo a louça, eu entendi que eu faço isso, e é uma das demonstrações que eu dou para ela de amor por ela. Eu faço isso muito mais pela Josi do que por mim. Entendeu? E muitas outras coisas, passar roupa. É um negócio que eu nunca... Se eu não lavava louça, quanto menos passar roupa. Não lavava louça, né? Aí hoje eu faço isso e não tenho vergonha aqui de ficar em frente aos irmãos, que estão me olhando desse jeito, mas é porque é uma maneira que eu descobri também de dizer, Josi, eu te amo. Às vezes você não olha no olho, não dá uma flor, não sei o quê, mas você lava uma louça, arruma alguma coisa na casa, acorda todo assim, e limpa a televisão, limpa não sei o quê, arruma até a cama. Cara, quando arruma a cama, é demais, o Espírito Santo ministra nas nossas vidas. Eu acho que isso é uma coisa que nós, homens, independente de ser solteiros ou casados, a gente precisa evoluir nisso aí, né? Entender que hoje a mulher, principalmente se trabalha fora, o homem ajudar em casa. É claro, cada casal tem a sua dinâmica, mas... Paulo, responde isso aqui, ó. Meus relacionamentos anteriores foram meio conturbados. Fui machucado e hoje tenho dificuldade de me sentir seguro quando vou me relacionar com alguém. Como perder esse medo de relacionar de novo? Meu sonho é encontrar alguém que me ame tanto e eu a ele, que eu sinta Deus nesse amor. Oro por isso, mas ainda não consigo acreditar que isso seja possível para mim. Ou um dia vai acontecer. Como aprender a entender o tempo de Deus nesse quesito? Ou seja, uma pessoa machucada que está com dificuldade de se abrir de novo com a relação. Tá acabando, viu, gente? Acho que essa pessoa ainda ela não recebeu, de fato, a cura vinda do Espírito Santo. É um processo que, às vezes, ele é doloroso, mas em Jesus você pode vencer isso. E se você, de fato, sabe entregar isso para Ele, você vai conseguir vencer. A gente passa por, não só nessa área, mas diversas outras áreas que, às vezes, chega lá no final e você se fecha, achando que tudo vai ser como antes. Mas eu acredito que não eram propósitos de Deus para a sua vida. É por isso que não deu certo dessa forma. Porque quando é o propósito de Deus, dá certo. Quando é o propósito de Deus, não vai te ferir a esse ponto e você se machucar. Qual que é a outra? Como ela fazer para se abrir a isso, a se permitir. Tá aqui, meu bem, peraí. Eu já arrisquei, já. É sobre isso. Ela está machucada, ela quer se abrir, está com dificuldade. Fala do amor lá, de encontrar outra pessoa. Quer sentir o amor de Deus na vida da outra pessoa. Não existe isso. Eu acho que não existe isso. Não você não tem como você querer encontrar na outra pessoa o amor que só Jesus vai te dar. Eu ouvi, essa semana mesmo, conversei com uma menina que trabalha lá comigo, lá no escritório, e ela está separada há 9 meses. E aí foram aconselhar ela, porque ela está bem machucada, ainda gosta do cara, e foram aconselhar ela que ela só voltaria a ser feliz encontrando uma outra pessoa. Presta atenção, você joga a sua expectativa no externo, ao invés de resolver internamente algo que você tem que estar bem. A pessoa, quando ela vem para a sua vida, ela vem acrescentar, ela não é toda a razão da sua felicidade. Você tem que estar resolvido. Então, olha a ideia dela. Ela está esperando um novo relacionamento para ficar feliz. Um erro que eu acho que a gente, às vezes, foca muito, que a gente fala assim, eu vou encontrar metade da minha laranja. Não, cara, você não é uma metade, você é um ser completo. Você tem que ser um ser completo em Deus para poder, com outra pessoa, viver uma vida junto. Nunca ninguém na sua vida vai completar você. É só Jesus. Amém. Jô, tá acabando, gente. Nós estamos conseguindo responder. E tá chegando perguntinha aqui. Vim do mundo e as pessoas da igreja têm uma mentalidade muito diferente, inclusive para relacionamentos. Chegam a ser em níveis estupidamente grandes de maturidade. Não consigo lidar. Gente, para de falar dos meninos aqui. Cansei das amizades superficiais da... Outra pessoa. Cansei das amizades superficiais da igreja. Como posso investir em pessoas que desde amizades são superficiais? Mudança de mente já nesse pessoal. Não espero profundidade de pessoas rasas, mas a igreja deveria ter mais pessoas profundas. Pena que é o contrário. Outra pessoa. Quem já teve diversos outros relacionamentos antes de entrar na igreja? Eu queria responder essa, mas vou deixar para você.
Se sente impuro e muitas vezes indigno de estar ao lado de pessoas que sempre tiveram um propósito. Como passa a se sentir merecedor? Como aprender a esperar por alguém de Deus após diversos relacionamentos tóxicos no mundo? Não, pode responder, pode responder. É alguém, são 3 pessoas, né, 4 perguntas, eu acho, que veio do mundo e está tendo dificuldade de se relacionar aqui, né? Então, o que está acontecendo aí? Você pode falar para essas pessoas? O nível de profundidade dos seus relacionamentos aqui dentro da igreja, ele vai acompanhar também o seu nível de relacionamento com Deus, de profundidade do seu relacionamento com Deus. Então, você acabou de se converter e está vindo participar de um outro grupo, não é? Com outras práticas diferentes e tudo mais. Então, tanto aprender a gostar, a estar feliz com que com que esse grupo gosta, com que esse grupo curte. Por exemplo, você estava num ambiente em que você se divertia bebendo, de repente transando, e aí você vem para um grupo de pessoas que se diverte, né? Comendo. Dando risada, comendo, numa roda de tereré, que se diverte numa cesta a mais, que se diverte numa cesta out. Então, é um choque, mas à medida em que você for aprofundando o seu relacionamento com Deus e for descobrindo, né, o sabor melhor, o seu paladar vai mudar. Então, as coisas de Deus funcionam como uma comida nova, né? A gente não está acostumado, às vezes, com esse tipo de comida e o paladar da gente precisa mudar. Quando a gente é criança, a gente só quer comer bala, chiclete, pirulito, não é assim? E quando você é adulto, você aprende, por exemplo, a comer um brócolis, né? O Thiago comeu rúcula há pouco tempo atrás, pela primeira vez, né? Então, e gostou, né? Inclusive, entendeu? Agora, paladar da gente vai mudar espiritualmente falando, só para, né, dar um exemplo. Isso também acontece. Então, novos hábitos são aprendidos, novos gostos são desenvolvidos e são aprendidos também. Agora, todo mundo da igreja com quem eu me relaciono é superficial. Acho que a pessoa é superficial. Ou é você, então, que está se achando demais, ou você está com as pessoas erradas perto de você, de repente. Você tem 35 anos e só tem amigo de 15. Aí, talvez, seus colegas de 15, pode ser que não curta mesmo. Será que, de repente, você também não está escolhendo os grupos errados aí para ter um relacionamento mais profundo? Não está pedindo conselho para a criança? Entendeu? Então, talvez as suas escolhas de relacionamentos não tão legais, mesmo dentro da igreja, e também pode ser que tenha uma leve arrogância. Eu né? falo por mim. Uma soberba, uma arrogância, assim, nesse esquema. A Débora, só para concluir, estava aqui na semana passada, ela, por quase um ano, ela não conseguia se relacionar com ninguém dentro da igreja assim que ela se converteu, porque os únicos caras legais eram os amigos que ela tinha no mundo. E ela me dava uma apurrinhação na cabeça por causa disso, e era pura arrogância dela. Não é que ela achava que os caras que era massa, que as meninas que era massa, entendeu? Aí ninguém tinha graça. Então, na verdade, foi uma mudança no caráter dela que fez com que ela percebesse pessoas de valor que ela tinha agora, inclusive chamando de irmãos. Entenderam? Então, precisou ter uma mudança nela, para ela também sacar que não é que era todo mundo errado. Na verdade, tinha alguma coisa errada nela, né? Eu só vou dar um testemunho rápido referente a isso. Eu não cresci aqui nessa igreja, eu cresci numa igreja completamente diferente, vai fazer 6 anos que eu estou aqui. E quando eu cheguei, durante muito tempo, eu falava isso, que as pessoas aqui não me recebiam, que eu não tinha relacionamentos profundos, que as pessoas eram superficiais. Eu falava exatamente isso. Até que chegou um momento que eu vi que existia muita arrogância dentro de mim, porque eu me sentia muito superior, porque eu cresci sem vários dogmas, assim, que eu cheguei aqui e chocou. E aí eu fiquei arrogante dentro do meu coração. Hoje eu posso dizer que eu amo esse lugar. Inclusive, no meu aniversário, foi uma prova assim convicta disso, sabe? Dos relacionamentos profundos que eu estabeleci aqui dentro. Porque toda a DM Jovem preparou uma surpresa que eu nunca esperava na minha vida. E depois, no dia do meu aniversário,
os mais próximos mesmo, sabe? Fizeram uma surpresa para mim na minha casa com um tema que todo mundo sabe que eu amo, que é tereré. E eu falava que não tinha relacionamento aqui dentro. Eu era superficial. Quando eu reconheci isso diante de Deus e pedi para Ele mudar isso em mim, Deus foi me trazendo pessoas, Deus foi me abrindo os olhos, e aí você vai criando o relacionamento profundo que você precisa. Essa última pergunta que fala sobre a questão de quando a gente entra na igreja e se sente impuro, teve muitos outros relacionamentos, como é que faz isso? Foi tudo que nós cantamos no período do louvor hoje aqui. Nenhum de nós, na verdade, todos nós fomos lavados pelo sangue de Jesus um dia. Não tem ninguém melhor. Talvez, mas eu vim de um passado muito terrível. Então, talvez você vai enfrentar algumas consequências e ter uns pesos a respeito disso, mas isso não fez de você mais salvo, mais carecedor do sangue de Jesus do que a pessoa que nasceu e cresceu dentro da igreja, que também precisa do mesmo arrependimento, do mesmo sangue para ser salvo, ok? Então, não permita que o diabo use essas coisas do passado, que você já confessou. Então, se você já confessou, né, se você ainda não confessou, confesse de uma vez por todas: Senhor, me perdoa por todos esses pecados, por isso que eu entendo hoje que foi errado e tal, diante de Deus, com arrependimento sincero, e saiba, você é perdoado. Então, não aceite a acusação Amém. do diabo, sentimento de impureza. Amém. Isso é seta do inimigo contra o seu coração. Só complementando, a gente percebe essa diferença da galera que estava afastada, distanciada, ou aceita Jesus e vem para a igreja. Aí é meio que se falou, essa dificuldade de se assentar aqui. Por quê? Você estava acostumado com outro padrão. Aí é o que a Bíblia fala em Romanos 12. Você tem que renovar a sua mente. Esquecer aquele padrão de vida que você tinha lá. Porque lógico que os caras da igreja aqui não vão ser igual os caras da baladinha lá, da Valley, do 21, de não sei o que lá. Que os caras chegam lá de caminhonetão, paga tequila para todo mundo, paga na mesa. Aí você está acostumado com esse negócio. Aqui não, os meninos estão estudando, trabalhando, se esforçando, mas vão ser homens e maridos de Deus para a sua vida. Não vai ser aquele cara lá da caminhonetona que vai te levar para o motel por uma noite e vai estragar a sua vida. Então, permita-se renovar a sua mente. Cheguei na igreja, é diferente da balada? É totalmente diferente. Porque aqui nós temos um padrão diferente. Mas não é tão legal. Por que não é tão legal? Você se arrependeu, aceitou Jesus, mas a sua mente ainda funciona segundo os padrões do mundo. Você precisa transformar, renovar a sua mente. Ou você acha que aquele padrão de vida é mais certo para você do que a gente está vivendo aqui? Então, permita-se, essa é a palavra, permita-se renovar a sua mente. Amém? E a gente vê muitas pessoas com essa dificuldade, muitas pessoas já converteram, já voltaram, estiveram sentados aqui, mas por não se permitir renovar sua mente, voltaram para o vômito. Então, eu acho que é séria essa questão aí. Chegando algumas perguntas interessantes, nós estamos vencendo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui, Tá acabando, gente. Quando casar? Como saber se está na hora ou não de casar? Outra pessoa. Hoje em dia vemos muitos jovens namorando sem o propósito de casar. E alguns se casam sem a intenção de ter sua família. Qual a opinião de vocês sobre essa visão de relacionamento? Outra. Namora uma pessoa com idade e estabilidade financeira suficiente para ser mais independente dos pais em questões de moradia. Mas percebo que ela fica presa em questões familiares e acaba administrando dinheiro sem pensar no nosso futuro. Como lidar com isso? Outra. Vocês acham que existe um tempo certo ou uma idade certa para casar? Outra pessoa. O que fazer quando seu namorado fala sobre, mas não tem uma atitude referente a planos futuros, mesmo depois de mais 2 anos de namoro? Bom, aí chegou uma pergunta relacionada aqui no WhatsApp, que a pessoa está perguntando assim, como sair de um namoro para um noivado, sendo que a família não bota fé, mas nós dois queremos? Eu acho que é tudo uma fase. Existe a fase que você está solteiro, você está bem, feliz, e você sente a necessidade de começar um relacionamento mais profundo. Vem o namoro. Vocês dois estão se conhecendo, viu que bateu, se não deu certo, voltou, ficou solteiro, já entendeu que está de boa. Os dois querem partir para um novo passo. Chega no noivado. O noivado é uma outra correria, já é a certeza que vocês estão indo para o casamento, o passo para o casamento. Inclusive, chegou uma outra pergunta aqui no WhatsApp. Comprar as forminhas de doces do casamento, que são caras demais, prejudica o início do relacionamento do casal?
mais sério, como o casal pode se planejar financeiramente? Um tem que receber o salário, um tem que saber o salário do outro para se planejar melhor? Então, você está namorando e vai chegar o momento que vocês vão sentir a necessidade de ir para o casamento, que é o momento de vocês partirem para o casamento, certo? E aí você tem que olhar o quê? Pô, eu tenho condição para entrar no casamento de diversas áreas, área emocional, área financeira, tem condições de pagar um aluguelzinho aí, qualquer aluguelzinho hoje aí, vocês sabem quanto está custando? No mínimo quanto? Milão? 700 a milão. Tem condição de fazer a compra dentro de casa, se manter financeiramente? Então tudo isso tem que pensar. Aí perguntar das forminhas. Eu acho que é pessoal de cada um. Gente, se vocês têm condições para manter uma casa, para morar, mas não tem a condição de fazer aquela festa, vai no cartório, casa, depois chama alguém para fazer o pastor para abençoar, fazer uma oração para você, e casou e acabou. Não precisa fazer o castelo da Barbie para você casar. Se você não tem condições, se você tem condições e quer, e é um sonho, amém, faça. Se não, só a simbolização, a aliança do que se representa isso, porque a festa é um adendo, é um extra, mas o que importa é a essência. E aí, qual que é, na verdade, o jeito mais comum, mais correto? É os pais dos dois abençoarem. Mas aí até a Jô e o Tiago podem contar. Que nem sempre, às vezes, os pais vão estar tão... né? Mas se vocês dois estão caminhando juntos, se vocês dois estão orando, estão sentindo que é o momento de dar esse passo, aí é uma questão de você sentar, analisar. E aí não cabe responder aqui agora. Depois tem a Jô e o Tiago para sentar e conversar. Para você saber se é o momento de você dar esse passo para o casamento, beleza? Mas não se preocupe com a forminha, gente, do casamento, tá? Você pode fazer uma cerimônia simples. Tem que saber o salário. Uai, você vai dormir com a pessoa e não sabe quanto ela ganha? Tem que saber o salário, porque vocês têm que saber. Pô, eu ganho 10 anos, você ganha 20, dá para nós se manter? Tem que conversar sobre tudo. Uma questão de conversar para definir como pode, se pode, quanto pode... se vai ter a festa, se não vai ter. Gente, se você não consegue conversar com a pessoa, você não tem liberdade de conversar com a pessoa, para vocês discutirem se vocês podem fazer uma festa ou se não podem, baseado em quanto vocês ganham, que jeito que vai casar? Não tem jeito de casar. Ou então está muito cru esse negócio para virar casamento. Vocês não têm nem o suficiente, né, para estar noivo ainda. E não precisa apressar, né? Você está namorando no início ali, calma, espera, ora para arrumar um empreguinho e tal. Também não precisa começar a namorar e no outro dia tá com o extrato do banco do outro, né, na mão. Já foi sua barra também, né? Deixa eu ver se chegou mais. Não, ainda não chegou, mas está chegando. Deixa eu ver aqui, gente. Está encerrando as perguntas aqui. Já responde aqui, Jô e Tiago. Eu preciso me dar bem com os pais do meu noivo, namorado ou marido? Qual a importância de ter um bom relacionamento com meu sogro e sogra? Eu acho que tem a ver com a pergunta anterior em relação... Sim. A família do seu noivo, da sua noiva, vai ser a sua família também. Você não casa só com a pessoa, você casa com a família dela. Ok? Um outro detalhe. Se você se enrijece, se endurece em relação à família do outro, quem que você acha que vai sofrer? Essa pessoa que você diz que ama. E aí você ama alguém, né? E faz sofrer essa pessoa por causa da sua atitude endurecida com a família do outro. Então isso vai gerar dor, vai gerar sofrimento. Agora, entenda bem, quando a gente fala que você vai casar com a família do outro, significa que você tem que aprovar tudo que a outra família é, você tem que concordar com tudo que a outra família faz? Não. Mas você tem que se conformar que estas pessoas farão parte da sua vida. E se você resistir ao fato de que essas pessoas farão parte da sua vida, isso prejudicará o seu relacionamento e prejudicará o desenvolvimento dos seus filhos. Nós não vamos ter tempo para nos aprofundarmos a respeito disso, mas a psicoterapia explica isso. Então, quanto mais resistência eu tenho com o outro, com o passado do outro, pior é esse relacionamento. A gente não se mistura, nunca. E as primeiras pessoas que vão sentir essa ausência de mistura que precisa ter quando duas pessoas se casam é a prole, são os filhos. Então, o que é preciso ter?
um ajuste, uma paz em relação a outra família. Se tem defeito, se não tem defeito. Querida, eu te amo e te recebo com tudo que você é e com todo mundo que vem junto com você. Amém? Querido, te amo, te recebo com tudo que você é e com tudo que vem junto com você. Se isso não for possível, não case. Amém. Gente, nós ficamos com 1h35 de conversa. Tem mais algumas perguntas, não vai dar para responder. Eu só vou ler aqui e depois a gente pode conversar no particular, tá? Como reagir frente aos nãos que as minhas irmãs em Cristo me dão quando o assunto é relacionamento? Só porque eu ando de busão? Só porque eu sou caseiro e não curto essas saídas caras que algumas curtem? Sou estudante trabalhador, mas o status é mais valorizado. O mundo dá voltas. Minha vontade é dizer, me chama de boleto que um dia você vai me pagar. Ó, calma, vai chegar o dia da sua vitória. Você vai se formar em enfermagem, vai trabalhar em administração, em medicina, em advocacia. E pronto, você vai ter seu dinheiro. Tá ok? Ó, o que vocês pensam a respeito de insegurança e ciúmes? É complicado. Não vai dar para responder agora devido ao tempo, mas depois a gente pode conversar no particular. Tá? Vocês acreditam que a escolha de alguém para se relacionar afeta também as pessoas que estão à minha volta? Óbvio, porque vai relacionar a sua vida como um todo. É errado utilizar aplicativos de relacionamento, Badoo, Tinder e chats? Não, não é errado, gente, mas eu acho que existem formas melhores de você conversar, conhecer uma pessoa, né, mais saudáveis do que você ir para um negócio que pode ser menos pode perigoso. dar certo? Pode, mas é um negócio muito arriscado. Então, Não tem 6 meses eu li no Terra uma notícia de uma menina que foi vítima de estupro por conta do encontro no Tinder. Gente, presta atenção. O que você quer para sua vida? Eu concordo em partes com o Renato aqui. Vou dar uma opinião. Não tem Tinder na Bíblia, mas na Bíblia tem princípio. Que tipo de pessoa eu quero? É o tipo de pessoa que eu encontro num Tinder? O tipo de pessoa que você quer para a vida, para casar, para ser bacana, para se relacionar, é o tipo de pessoa que marca encontro pelo Tinder? Você tem certeza que você quer se sujeitar a se encontrar com alguém? E a gente sabe, por exemplo, que o Tinder, eu sei porque eu já tenho amigas que já tiveram algumas complicações, entendeu? Por causa disso. Aí tá. Você quer mesmo, moça, se sujeitar a se encontrar com um cara que você não sabe se o nome dele é aquele que ele publicou, você não tem noção de saber o resto da vida dele. E aí você vai se encontrar com um cara assim. Você sabe que ele está querendo pegar você e te levar para a cama? É só o que a maioria desses caras querem nesses aplicativos. Aí você quer mesmo se expor a se encontrar com alguém nessa condição? Amém. Última, o que devo fazer se meu companheiro vê mais defeitos e só vê qualidades em datas especiais? Eu acho que você precisa conversar com ele, trocar uma ideia, falar, pô, você só me elogia nessas datas e tal. Troca uma ideia na real com ele. Gente, ó, nós respondemos aqui, nós agrupamos por assunto 5 folhas, todas as 75 perguntas de alguma forma. Se faltou alguma, se pulou alguma, pode mandar no WhatsApp, pode continuar mandando no formulário, mas aí não tem como eu te responder, né? Mas enfim, pode vir falar com a gente. E nós, para finalizar, trouxemos esses livros aqui, ó, para dizer da onde que a gente está tirando essas ideias, primeiramente da Bíblia e depois de assuntos, conhecimento. Eu queria falar muito de um assunto, queria pregar, mas não deu tempo, quem sabe a gente faz em outro momento, sobre homossexualidade, tá? Isso está dentro das igrejas, em todo lugar. Então, de repente, você sofre disso, está passando por esse momento aí. Tem esse livro aqui, ó, Saindo do Armário, do pastor Lucinho. É muito bom, testemunhos de homossexuais. E eu ainda vou pregar sobre isso aqui, tá? Aí tem vários livros, né, Ju? Se desse para falar de cada um aqui, Conheça o Pecado Sem Pecar. Mas a gente pode deixar o aqui, tempo e o modo. inclusive para quem quiser conhecer, por exemplo. Nós tivemos a ideia de trazer, não era nem para a gente se mostrar, não sei o quê, que temos, não. Primeiro, para saber que a gente tem um compromisso de ensinar uma coisa sadia e que tem fundamento, base. Outro dia eu escutei uma asneira imensa no YouTube. Todo mundo agora que tem uma câmera e um Wi-Fi acha que pode dar opinião a respeito de tudo, de todo mundo. E tem gente que segue. Então presta atenção. Essa pessoa não tem compromisso com ninguém, você não sabe nem se ela tem igreja. Às vezes ela é o pastor da única ovelha que é ela. Entendeu? Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a Bíblia. Às vezes fica vomitando coisa lá do coração dela. E aí fica lá, cambada de bocó, ouvindo. A pessoa não tem compromisso com a Bíblia, com Deus e com uma teologia sadia. Por exemplo, tem livro aqui sobre criação de filhos.
Nós não temos filho ainda, mas a gente aconselha a gente que tem. E pode ser que tenha. Mostrando aqui, tá? Então, isso é o quê? Compromisso de dar um conselho sadio. Prestem atenção. E a gente não sabe tudo. E nem espera saber. Mas é, por exemplo, o caminho que a gente segue para descobrir, para andar alinhado. E que todo mundo pode fazer. E a gente trouxe também para que você possa conhecer bons autores, boas dicas. Tem livro de tudo, para a gente só sobre homens, só sobre mulheres casadas, outros sobre homossexualidade, sobre família, sobre sexo, dinheiro. Tem de tudo que você pensar relacionado à família e a como namorar, se noivar, se eu tenho que casar, o que fazer antes de casar, para solteiro, pureza, tudo. Tudo tem aqui nessa mesa um pouquinho. Isso. E aí, como não dá para falar de tudo em 1h40 que deu, né? Já 11 horas, nós já vamos terminar. Quer conversar depois reservadamente? Manda uma mensagem. A gente vai conversar, a gente está aqui para isso, para se ajudar, para ser... Ninguém sabe de tudo, mas a gente está buscando junto. E o que a gente puder compartilhar com você para abençoar a sua vida, só nos procure. Amém? Inclusive, eu estou com um DVD aqui do Eu Escolhi Esperar. Primeira pessoa que acertar vai ganhar e vir aqui pegar. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Eu sei. Para quem foi a primeira pergunta que eu fiz? Quem vir aqui falar Paola vai pegar, vai ganhar. Mas vocês não querem? Então vou guardar, gente. Não vai levar. Não, tem que estar mais animadinha. Volta mais. Isso. Beleza, gente? Vamos ficar de pé, vamos orar.